esse capítulo. A palavra do Senhor, ela declara que o Senhor Jesus, o texto afirma isso, no versículo 3, capítulo 4 do Evangelho de João, que o Senhor deixou a Judéia e outra vez ele foi para Galileia. Quem lembra onde foi o primeiro milagre que o Senhor fez? Foi em Caná, da onde? Galileia, né? A Galileia ficava, digamos assim, questão regional para a gente entender de mapa. Ficava na parte de baixo, da Galileia passava a Samaria, da Samaria chegava a Judéia. Perdão, é o contrário. É da Judéia, Samaria, Galileia. Então, aqui o Senhor, ele sai da Judéia para chegar na Galileia. Mas no meio do caminho passava por Samaria. E em resumo da história, o próprio texto vai falar isso, que os judeus não se davam com os samaritanos. Amém? É uma história mais para trás até, por causa das guerras, e a parte do norte do povo de Israel foi misturada com outros povos. Então, como eles já não eram mais um povo puro judeu, eles eram um povo misturado, então tinha essa rixa, né? Uns se achavam melhores do que os outros. E para poder chegar na Galileia, eles preferiam, os judeus, preferiam pegar um outro caminho do que passar dentro daquela cidade, dentro daquela região. Preferiam passar pela rota, alguns, pela rota do Grande Mar Mediterrâneo, ou preferiam passar por uma rota também bem boazinha, porque uma era mar e a outra era rio, que era o Rio Jordão. Né? Então, Rio Jordão, aquele frescor, e passar rodeando Samaria, mas não passar por Samaria. Mas a própria palavra ela declara, no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. Quem que decidiu, tomou essa decisão de que era necessário, para chegar lá na Galileia, passar pela Samaria? De quem foi, irmãos, a decisão? Jesus. Amém? Jesus. Aí vamos só entender aqui. O caminho de Jordão era muito bom. O do mar já era um pouquinho, era mais de rota comercial. Mas o mais tranquilo, com frescor, era no Jordão. Mas por que Jesus ia preferir? Imagine aí, não imagine aqui o caminho asfaltado, não, que é mais fácil de andar, né? Imagine um caminho de interior, igual antigamente, que ainda tem alguns caminhos assim, bem mais difícil de chegar, com pedra. E detalhe, subindo. Era uma subida, tá certo? Então imagine aí o Senhor subindo com os seus discípulos no caminho mais difícil, no caminho mais demorado, no caminho de subida, no caminho com dificuldades. E ele foi por esse caminho porque era necessário passar por ali. Você já pensou em uma pessoa, ou pense numa pessoa, às vezes pode ser até você, que antigamente era uma impossibilidade, que jamais, talvez até muitos até falaram, você crente, você na igreja, você assim, você assado, porque aí lembra de um passado tão diferente de um cristão, que era de impossibilidades. E nesse caminho onde Jesus ia passar, tinha uma pessoa desse tipo, que aos olhos humanos era de total impossibilidade. Mas o Senhor, ele preferiu um caminho mais difícil, mais perigoso, mais trabalhoso, num caminho de subida. De descida eles levavam aí uns 2 dias, mas de subida pelo menos uns 3 dias, porque era de subida. Toda subida é mais difícil, mais cansativa. No horário, irmãos, que ele escolheu propositalmente, né? Ele escolheu um horário que daria bem certinho com a chegada dessa mulher, que era aos olhos humanos uma impossibilidade. No horário mais quente, ele já estava chegando ali nesse posto por volta de meio-dia, que é a 6ª hora, cansado, com toda certeza, irmãos, ele não vinha pelo caminho do Jordão, porque senão ele não passaria por ali, né?
o caminho de água, de frescor, de sombra. Ele via debaixo do sol quente mesmo, subindo e cansado. Eu estava me lembrando esses dias, quando eu estava pensando na palavra, não sei se alguns de vocês conheceram, alguns sim, alguns poucos. O Diácono Eufrásio, lá da igreja, ele é do início da igreja, ele já passou por aqui. Até agora, no encontro que teve de jovens, ele deu uma passada rápida por aqui num dia. E eu lembro uma vez ele sentiu no coração de Deus de rodear por fora, assim, né, dos limites da rocinha, fazendo uma caminhada profética. Aí eu falei, glória a Deus, vamos lá. E começando, gente, cantando, vamos lá, começamos a subir, daqui a pouco ela está no meio do hino. No finalzinho eu consigo guardar cantando. Por quê? Eu estava subindo o morrão, subindo a ladeira, eu estava para subir cantando, ó. Tem que ser só espírito de oração mesmo, bebendo água. Então imagine, irmãos, no lado mais difícil, que todo mundo preferia não passar, porque ali tinha, vamos dizer assim, inimigo. Tanto que o Senhor Jesus, ele chega ali, eu não vou nem ler o texto, porque é um texto conhecido, né? Só vou passar por ele, porque o culto, até onde eu sei, 8h30, são 8h25. O Senhor chega ali, encontra aquela mulher, só que antes dele encontrar, ele estava com os discípulos, e na cultura, eles nem poderiam estar conversando com a mulher. Então Jesus, muito esperto como ele é, Deus, ele mandou os discípulos, vai comprar comida, vai, está bem quase na hora do almoço. A gente está com fome, então pode se adiantar, vai lá, procura lá, comida, que eu vou ficar aqui sentado na beira do poço, aqui que eu estou cansado, não sei. E ali ele ficou. Os discípulos não estavam, e vem aquela mulher, na hora mais improvável, do meio-dia, do sol quente. Em resumo, creio que a maioria se conhece a história, sabe dessa parte, que a mulher já tinha tido alguns casamentos que não deu certo. Na lei dizia que se o homem encontrasse alguma coisa que lhe desagradasse, ele podia facilmente mandar essa mulher embora. E ela já tinha sido mandada embora de pelo menos 4 casamentos. Então, alguma coisa ela não fazia bem. Não sei se comida, não sei se lavar roupa, se limpar a casa. Eu sei que alguma coisa essa mulher incomodava, de maneira que os homens, carta de divórcio, vai-se embora. Vai-se embora, vai-se embora. E agora então, talvez ela pensou, não vou na casa no papel não. Vou se juntar, igual na atualidade. Se não der certo, vai-se embora mais uma vez. Né? E ela então estava com um que também não era dela. Mas ela se encontrou com o Senhor e talvez, quem sabe, ela subiu naquele shopping falando, poxa, eu já vim nesse horário para ninguém me perturbar, para ninguém vir me julgar, para ninguém vir me tacar pedra, para ninguém jogar piada, porque eu não estou a fim de ouvir nada de ninguém mais. Ela já deveria estar no seu limite. Porque mesmo quem tem uma vida de luta, de pecado, irmãos, também tem coração, também tem sentimento, também sofre e também se arma para não sofrer. Glória a Deus. No caso aqui, ela já ia nesse horário para evitar de sofrer um pouco mais do que ela já sofria. E também de longe, talvez, a Bíblia não diz, ela pode ter pensado, pronto, hoje, aí é o horário que eu já venho para tem um homem. Quando se aproxima esse homem é o quê? Judeu. Para piorar, na visão dela, né? Errada, antes de conhecer Jesus. Ainda mais judeu. Aí traduzindo, inimigo. Tanto que ela vai tentando, tipo, você é judeu, né? Quer me pedir água. Então ela já estava meio que se armando ali para alguma situação que fosse acontecer. Irmãos, quando a gente vai pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão em situação longe do Senhor, exatamente, seja na situação que for, mas longe do Senhor, quantas vezes, irmãos, as pessoas quando ouvem falar de Jesus, parece que a gente está falando de um inimigo. Não vai mexer, não. Não quero saber disso, não. Sai de perto comigo essa história de crente. Sai de perto de mim essa história de igreja. Sai de perto de mim essa história de Jesus. Sai de perto de assim. Porque ainda não conhece. E quem está aqui, irmãos, talvez não falou desse jeito antes. A gente chega com paciência com essa história de Jesus. Aí hoje fala assim, Jesus é maravilhoso. Jesus é tão lindo. Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é a razão de eu viver, é a razão de eu acordar, é a razão. Não é assim, irmãos? Porque antes de conhecê-lo, era como se ele fosse um inimigo. Mas ela vai
ele vai puxando assunto, pede a ela água. Ele não tem vasilha, ela tem, né? Pede então que ela dê água, coisa que seria errado aos olhos humanos ali pela cultura, por ela ser uma mulher, por ela ser samaritana, por ele ser um homem, por ele ser judeu. Mas aí é onde está até o texto de hoje. Mas antes dele, no versículo 9, diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, vamos dizer assim, como sendo tu inimigo, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí o texto explica que os judeus não se comunicavam com eles. Versículo 10, aí Jesus vai dizer: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, a mulher estava diante de um poço que saciava a sua sede limitadamente, porque todo dia ela tinha que pegar água novamente. Amém? Eu lembro quando eu vim a primeira vez com meu pai, eu devia ter de 12 para 13 anos, e quando a gente passava daqui para ali, passava na casa do meu tio, quem vai para Major, isso, tinha ali uma nascente, a gente tinha um pé, né, de água ali, fizeram um caminho de passagem molhada, né, que diz. E eu lembro que a gente ia ali com as moças, eu achava muito engraçado, não tinha esse costume, botava um pão na cabeça, um lado d'água, né, e aí vinha trazendo a água, ia buscar, lavava a roupa lá, e eu ficava achando engraçado, para ver se aquilo não ia cair até chegar em casa, né, eu tentava colocar e com certeza caía. Então, um lugar onde nasce água, né, uma nascente de água. E ali, voltando aqui para o texto, essa mulher, ela ia nesse lugar, aonde era o básico do dia, que depois se acabava, fazendo comida, lavando roupa e mais alguma coisa, a água acabava e no outro dia ela tinha que voltar. Mas agora ela estava diante de um homem que estava oferecendo para ela uma água que jorrava água viva, jorrava, né? E ia saciar ela de uma maneira assim que nem ela entendia. Olha que inicialmente ela pensou que ele era inimigo. E agora quando ele fala isso, se você soubesse quem é que te pede, você é que pediria água. E não é assim, irmãos. A gente fica vendo o povo que acha que Jesus é inimigo. E a gente pensa, meu Deus, essa pessoa com a vida destruída, com o casamento destruído, se conhecesse Jesus, ia ter uma fonte jorrando, ia ter a vida transformada, ia poder dizer como hoje nós dizemos: Jesus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é Deus vivo, é Deus Salvador, é Deus Senhor, né? E a gente ficasse, a gente pudesse obrigar a cadena ali, coração da mente, mas não, é o Espírito Santo que faz a obra. Mas nós precisamos ser a boca que fala, que prega, que anuncia. Glória a Deus. Mesmo inicialmente considerando ele como inimigo. Glória a Deus. E aí então, a história continua e o Senhor vai conversando com ela. E já mais à frente o Senhor, ele vão ter uma certa conversa. E o que eu quero dizer inicialmente, antes de eu passar para o segundo ponto, é que ela estava diante do poço, que ela ia sempre, mas ela estava diante de uma fonte que poderia saciar a sua maior necessidade. A maior necessidade dela não era água física, era água espiritual, era sede espiritual, era o vazio que ela tinha dentro de si. Quantas pessoas na atualidade a gente sabe, e às vezes acontece até dentro da igreja, porque tem pessoas que estão perto ali do poço, mas ainda não conheceram a fonte, por incrível que pareça. Então, tentam preencher a sua sede, o seu vazio, às vezes com coisas materiais, com tantas coisas desse mundo que nunca são saciados. Irmãos, não é só cantar, adorar,
pior, Deus abençoe, pode até sair pior do que entrou. Mas se nós entendermos que nós viemos a fonte de água viva, a presença do Senhor, que nós entregamos louvor, entregamos adoração e somos saciados pelo Senhor, a nossa vida é mudada. E a diferença também é a seguinte, que essa fonte ela é para jorrar, é para transbordar, não é uma água que me sacia o suficiente só, como a água do poço. Então, nós não podemos nos acostumar com, tá bom, um versículozinho, tá bom, a oração para o Senhor, amém, tá bom. Não, irmãos, nós temos que aprender a dobrar o nosso joelho, buscar sensibilidade na presença do Senhor, jejum e oração, até ouvir a voz do Senhor, até o Senhor nos responder, até a gente sentir a presença do Senhor, até na nossa carne. Então nós temos que querer essa fonte que jorra, que transborda, que não é só para mim, no meu natural, na minha vida, no meu particular, mas é que eu abençoe outros. E só lembrando aqui um momento que da impossibilidade, da necessidade, porque o versículo dizia que era necessário o Senhor passar por ali. Às vezes você pode perguntar por que eu estou nesse casamento. Casamento difícil, casamento que traz dor, casamento que traz angústia, casamento que traz tanta tribulação. Por que eu estou nesse trabalho de lugar em trevas? Por que eu estou nessa cidade? Por que eu estou nessa família? Por que, irmãos? Aí eu pergunto para você, quando Jesus chega num lugar de treva, num lugar de tristeza, num lugar de dor, num lugar de doença, num lugar de morte, o que é que ele traz? Vida, saúde, alegria, libertação, salvação. Então entenda, por que você está nesse casamento? Por que você está nessa família? Por que você está nessa cidade? Por que você está nesse trabalho? Por quê? Porque Deus quer que você esteja lá. É necessário, porque naquele lugar, nesse lugar, tem aos olhos humanos impossibilidades. Que às vezes até você já pode ter declarado: esse daqui não tem mais jeito não, esse filho não tem mais jeito não, esse familiar não tem jeito não, esse marido não tem jeito não, nesse trabalho não vou nem abrir minha boca porque não tem jeito não. Enquanto o Senhor está dizendo para você, você está no meio de trevas, seja luz. Você está no meio de tristeza, leve alegria. Você está no meio de doença, leve saúde. No meio de gente tribulada, leve libertação. No meio de gente cheia de pecado, leve a salvação. Seja luz em meio às trevas. Então você está porque é necessário. É o Senhor que está lhe mantendo com um propósito de lhe usar para fazer diferença neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, perdoe. Te juro que eu olhei para cá, era 8h25. Olhei de novo. Ação 15 para não. Glória a Deus. Meu Deus. Vamos para o último. Aleluia. Versículo 19. Disse Jesus. Aí assim, já houve uma conversa grande aqui. E o Senhor já declarou para ela. Ela já viu que ele já não era mais só o judeu inimigo. Agora ela vai fazer uma outra declaração. Porque ele declara a vida dela, ele declara a dor real que ela sentia. Ele manda chamar o marido dela. Ela diz que não tem. Ele realmente afirma não tem. Né? Ela diz que ele diz para ela que até os que ela tem não era. Né? Ou ela é que diz isso para ele. Mas o que acontece? Versículo 16. O Senhor Jesus disse: vai chamar teu marido. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu. Isso disseste verdade. Aí a coisa vai mudar aqui, que a gente vai terminar aqui. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és Profeta. ai, glória a Deus. Viu como é que mudou, irmãos? Glória a Deus. Na intimidade, na conversa, no relacionamento com o Senhor vai se revelar.
profeta. E essa mulher então, ela corre e vai anunciar, e diz que ela anunciou aos homens. Por que os homens? Porque as mulheres, por certo, expressavam muito ela, e ela tinha o relacionamento dos homens. Então ela foi falar com os homens, e eles vieram, disseram a gente, e depois eles declararam: olha, agora a gente acredita, não é só pelo que você falou, não, agora é pelo que a gente está vendo e a gente está vindo, para a glória do Senhor, né? E ela ainda vai anunciar, não apenas mais como judeu, não apenas mais como profeta, mas quando ela vai anunciar, no versículo 25 diz: a mulher disse-lhe: eu sei que és o Messias, que se chama Cristo. Vem agora. O Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Passou de inimigo para o profeta, e agora ela começou a celebrar que tinha promessas, que vinha o Messias. E essa mulher, irmãos, de alguém completamente aos olhos humanos de impossibilidade, que a gente pode pensar assim, sabe aquela rua que ninguém gosta de andar? Aquela rua ali é mal falada, porque essas pessoas que moram ali, sabe aquelas pessoas que todo mundo evita? Deixa eu andar aqui para fingir que eu não vi, passar aqui pelo lado, ou ver aquele homem bêbado demais, aquele drogado demais, aquele isso e aquilo aos olhos humanos. Jesus pode estar olhando para uma pessoa daquela com os olhos de Deus e pensando assim: imagina esse bêbado transformado. Pensa num testemunho grande. Imagina essa mulher prostituta que todo mundo evita. Imagina o testemunho dela, como seria grande para a glória do Senhor. Imagina essas impossibilidades transformarem, como seria grande o testemunho para a glória do Senhor. Então que nós, irmãos, possamos também pedir ao Senhor esse olhar. De olhar para a situação das pessoas, seja a situação que for, mais difícil, mais cego, mais na lama que for, e a gente tentar olhar assim: se o Senhor entrar nessa vida, quão grande testemunho seria para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, nesse momento. Estenda sua mão para lá, onde tem essas situações desses dias. Pensa quantas pessoas estão nessas festas que você ama. Familiar, amigo, parente. Quantas pessoas talvez que estão ali que você já pregou e você já recebeu tanta palavra ruim. Você já recebeu até desprezo, você já recebeu palavrão, você já recebeu, só faltou também pedrada. Espero que não venha pedrada literal, uma pedrada de palavras muitas. Mas ali, irmãos, está cheio de possibilidades de transformação, de pessoas que o Senhor ama profundamente, de pessoas que o Senhor quer que nós possamos passar por essa Samaria e ser luz no meio das trevas, ser salvação, ser libertação. Aleluia. Senhor amado, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Pai. Senhor amado, diante do teu olhar. Como é gostoso, Senhor amado Deus, esse lugar de estar na tua presença, Pai. Mas nós vemos e sabemos pela tua palavra, Senhor amado, quantos dezenas e centenas de pessoas, Senhor amado, estão no engano, na escravidão, Senhor amado Deus, no sofrimento, na
Senhor. Nós viemos entregar-te culto de louvor e adoração e gratidão. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Totalmente, Pai. Guarda a Tua igreja, livra do mal. Senhor, amado Deus, mais nos desperta, Senhor, para que nós sejamos, Senhor amado, posicionados e posicionadas na presença do Senhor. Senhor amado, para não temer o homem, não temer as circunstâncias, não temer as afrontas, não temer as palavras. Senhor amado Deus, mas bradar, Senhor, a salvação do Senhor, bradar a libertação do Senhor, bradar, Senhor amado, a fonte de água viva que é o Senhor, para a glória do Teu nome. Que cada um aqui, Senhor amado, seja tocado pelo Senhor, Senhor amado, seja renovado pelo Senhor, Senhor amado, seja fortalecido pelo Senhor, Senhor amado, Deus, entenda as oportunidades que o Senhor coloca diante de cada um, Pai. Que ninguém venha se acovardar, Senhor, mas que aproveite cada oportunidade para pregar a Tua palavra, para profetizar vida, Senhor amado, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos crendo, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas do nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amados. Nós queremos agradecer o Senhor, amém, porque Ele é justo, fiel, santo e nos ama, amém, irmãos? Ama de uma forma tão especial que a gente não tem noção. Queria que toda a igreja ficasse em pé nesse momento. O Evangelho Cristiano vai finalizar. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, amém, irmãos? Quero agradecer a cada um que tirou um pouquinho do seu tempo para estar aqui. Tudo que a gente faz, amados, tudo que é ligado na terra, ligado no céu, tudo que a gente faz corresponde no mundo espiritual. Amém? Os que não puderam vir, os que não quiseram vir, amém, amado? Nós temos direito de escolha. O Senhor nos dá esse direito. Mas nós louvamos ao Senhor por cada vida que está aqui. Nós louvamos ao Senhor para que escolheram a melhor parte de que está na presença do Rei da Glória. E nós estamos felizes, irmãos, que a primeira vez que nós estamos usando as blusas, né, do departamento é hoje, amém? E nós queremos louvar o Senhor porque Ele nos deixa essa oportunidade em meio ao caos, em meio ao momento difícil, amado. Nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, amém, amado? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar na beleza da tua santidade, por tudo que foi, Senhor, nos proporcionado nesta noite, por cada oração, por cada louvor, por cada visitante, Pai, por cada denominação que está aqui, Pai, cooperando com esta obra missionária. Que o Senhor continue abençoando com toda sorte de bênção, Pai, boa esperança de nossa nação de leste a oeste. Que o Senhor possa conduzir cada um daqueles, ó Senhor, que vieram de Nova Rússia, de Major Simplício, aqui, Senhor, dessa simplicidade. Guarda eles, livre eles de tudo aquilo que não provém do Senhor. E graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. A pastora Alex também está com a oportunidade para dar as bênçãos apostólicas. Só um pouquinho, amém, irmãos? Só glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Vem estudar mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as maiores consolações do Santo Espírito de Deus, seja conosco, seja convosco, com todos reunidos na face da terra, não só hoje, mas eternamente. Só quem crê, diga amém. Amém. Dê graças a Deus. Deus tem nas palmas. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Se houver alguém para reconciliar